Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto bem quente, que está dando o que falar. O Projeto de Lei 2159 de 2021. Isso mesmo. Ele quer basicamente criar uma nova lei geral do licenciamento ambiental aqui no Brasil. É uma história longa, viu? Vem lá de 2004. Nossa, bastante tempo. Pois é. E bom, acabou de passar pelo Senado, teve umas mudanças e agora está de volta para a Câmara dos Deputados decidir. E exato. E olha, a polêmica não é pequena. Tem gente chamando de modernização necessária. Outros apelidaram de PL da devastação. Forte esse apelido. Bastante. Então, a nossa ideia aqui, né, é usar os relatórios, as análises que saíram sobre o PL para tentar entender o que está em jogo de verdade. Isso. Quais são as mudanças que ele propõe, quem está defendendo, quem está criticando e por quê, né? Basicamente, destrinchar a coisa toda. Vamos começar, então, com quem apoia, quem vê vantagens nessa mudança. Setores da indústria, do agronegócio. Sim, entidades como a CNI e a Fiesc, lá de Santa Catarina, e até a ABEMA, que é interessante, né? Reúne os órgãos ambientais dos estados. E o que eles dizem, principalmente? O argumento central é que a legislação de hoje é tipo assim, um cipoal. Falam em quase 27 mil normas diferentes. Isso criaria muita burocracia, insegurança jurídica. Aí acaba atrasando projetos, investimentos. A economia, né? Exatamente. A ideia é destravar isso, dar mais agilidade, mais segurança para quem quer investir. E para isso o PL traz umas ferramentas novas, digamos assim. Tipo o quê? Uma bem comentada é a LAC, a Licença por Adesão e Compromisso. Seria quase um autolicenciamento online. Autolicenciamento, como assim? O próprio empreendedor entra lá, declara que cumpre as regras ambientais e pronto. Mas claro, isso seria para atividades de menor porte, menor impacto. O Senado até deu uma ajustada, colocou mais umas travas. Entendi. Menos burocracia para coisas menores, então. E além dessa lei, o que mais tem de novidade? Tem a LA, Licença Ambiental Única. A ideia é juntar várias fases do licenciamento numa só, para certos tipos de empreendimento, para simplificar também. Ah, ok. E eu ouvi falar de uma L também, Licença Ambiental Especial. Essa é nova, do Senado, né? Isso, criação do Senado. Seria um rito, assim, bem mais rápido, expresso mesmo, para projetos que o governo definir como estratégicos para o país. Estratégicos. Isso pode gerar debate, imagino. Com certeza. E tem mais, o projeto também aumenta bastante os casos que nem precisariam de licença nenhuma. Ah, é? Que tipo de atividade? Entra aí, por exemplo, certas atividades de agropecuária para quem já tem o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, regularizado. Ou está no programa de regularização ambiental. Ok. Manutenção de estradas, de ferrovias que já existem, algumas obras de energia, de saneamento básico. E criaram até a LOC, Licença Corretiva. Licença corretiva para quê? Para tentar regularizar quem já está operando aí faz tempo, mas sem a licença ambiental devida. É um jeito de trazer para a legalidade, digamos. Entendi. Bom, esse lado da simplificação, da agilidade, parece fazer sentido para a economia, mas, como você disse, tem o outro lado, né? Exato. E aí a conversa muda de tom. Ambientalistas, ONGs como o Observatório do Clima e essa Greenpeace, WWF, institutos de pesquisa como a Fiocruz, o próprio Ministério do Meio Ambiente em gestões passadas. Muita gente preocupada. Muita gente. E movimentos sociais também. Eles veem um risco enorme de retrocesso ambiental. O tal PL da devastação vem daí. E qual a principal crítica, por exemplo, àquela LAC do autolicenciamento? O ponto principal é que ela dispensa a análise técnica prévia do órgão ambiental, sabe? O técnico não vai lá olhar antes. A Fiocruz, que trabalha com saúde pública, soltou nota dizendo que isso pode aumentar risco para a saúde das pessoas, para o ambiente. Faz sentido. E tem um ponto importante. O STF Supremo já barrou um esquema parecido de autolicenciamento para atividades de médio impacto em alguns estados. Não é algo totalmente novo essa discussão. Certo. E a LAI, aquela licença estratégica super rápida, os críticos falam o quê? O pessoal mais técnico, inclusive do IBAMA, aponta o risco de critérios políticos passarem por cima da análise técnica. Tipo, liberar um projeto de alto impacto sem o cuidado necessário, só porque é estratégico. Complicada. E as isenções? Muita coisa sem licença nenhuma. Aí a preocupação é o efeito cumulativo.
Uma obra pequena isenta aqui, outra ali. Quando você soma tudo, o impacto pode ser gigantesco. E ninguém avaliou esse conjunto, entende? Sim, o todo pode ser muito maior que a soma das partes isoladas. E teve alguma menção sobre enfraquecer o IAS e ARAM, aquele estudo de impacto ambiental? Sim, esse é outro ponto de crítica forte. O projeto dá mais margem para o órgão licenciador dispensar o estudo, sabe? E também tira a obrigação de analisar os impactos indiretos. Impactos indiretos. Como assim? Imagina uma estrada nova na Amazônia. O estudo hoje tem que ver não só o estrago da obra em si, mas o desmatamento que ela pode causar ao redor, a especulação, etc. Com a mudança, essa visão mais ampla poderia ficar de fora. Nossa, isso é sério. E li também sobre preocupações graves com povos indígenas e comunidades tradicionais. Como o PL mexe com eles? Esse é um ponto assim muito sensível. O texto atual, para efeito de consulta e análise de impacto, só considera terra indígena que já está demarcada, com papel passado, e território quilombola já titulado. E qual o problema disso? O problema é que existem centenas de territórios que estão no meio do processo de reconhecimento oficial. Não tem o título final ainda. O PL, na prática, ignora essas áreas, como se não existissem para o licenciamento. Então, apagam essas comunidades do mapa na hora de licenciar. Exatamente. E isso é visto como uma violação direta da Convenção 169 da OIT, que garante direitos indígenas, inclusive a consulta. Pesado. Além disso tudo, ainda falam em problemas de governança, né? Menos controle, menos participação. Sim. Criticam a diminuição do papel de órgãos importantes, como o ICMBio, que cuida dos parques e reservas, e o CONAMA, que define as regras ambientais. Menos espaço para a sociedade civil opinar também. E tem até um medo de guerra fiscal ambiental. É um termo que usam. A ideia de que o Estado poderia afrouxar mais as regras para atrair uma empresa, competindo com outro Estado de forma predatória para o meio ambiente. Tudo isso levanta dúvidas se um projeto é constitucional, então? Exato. Se viola o artigo 225 da Constituição, que garante o meio ambiente equilibrado, e o princípio que proíbe retroceder na proteção que já existe, sem falar no medo constante de novos desastres, né? Como Mariana, Brumadinho, isso sempre volta à tona. É muita coisa em jogo. E como está a situação agora, então? Voltou para a Câmara? Isso. Está na mão dos deputados federais. Eles vão ter que decidir se concordam com as mudanças que o Senado fez ou se preferem voltar para o texto que eles mesmos tinham aprovado antes. E o fato dessa discussão se arrastar, como você disse, desde 2004... Mostra bem o tamanho do impasse, né? É um cabo de guerra enorme entre visões muito diferentes de Brasil, de desenvolvimento, de meio ambiente. Fica muito claro esse conflito. De um lado, essa pressão por destravar a economia, simplificar. Do outro, o alerta vermelho sobre os riscos ambientais, sociais, que podem ser para sempre. E o que for decidido vai ter reflexo lá fora, né? Na imagem do Brasil, nos compromissos internacionais, tipo o Acordo de Paris, ainda mais com o Brasil querendo sediar a COP30. É verdade, o timing é crucial, sem dúvida. E olha, para a gente fechar e ficar pensando, uma coisa que me chamou a atenção nos documentos. Tanto quem defende quanto quem ataca o PL usa o mesmo argumento: segurança jurídica. Interessante isso. Pois é. Como que a mesma expressão, segurança jurídica, pode justificar caminhos tão opostos? O que será que essa briga pelas palavras revela sobre o que está realmente em jogo? Quais são as prioridades de cada lado nesse debate que vai definir tanto do nosso futuro? Fica aí a reflexão. Ficamos por aqui. Agora, se esse conteúdo te ajudou ou fez sentido para você, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E me diz nos comentários qual tema você gostaria de ver por aqui. A sua sugestão pode virar o próximo vídeo do canal. Até a próxima e obrigado por acompanhar.